cobra versus aranha, louva-a-Deus versus sanguessuga, galinhas versus águia. Esse tipo de duelo não é algo muito comum de vermos por aí. No entanto, quando esses animais se cruzam, a cena fica tensa. Confira 10 batalhas de animais gravadas em vídeo, parte 2. Bora pra lista! Escorpião versus centopeia. Chegou a hora de uma grande batalha entre dois dos mais temidos de todo mundo e que podem acabar com a vida de um ser humano adulto em minutos. Um escorpião versus uma centopeia. O animal mais alongado, a centopeia, toma a iniciativa e parte para cima do escorpião. Ele, por sua vez, também revida, primeiro se defendendo e depois, utilizando as garras e a cauda, também avança na centopeia. A batalha entre ambos os animais dura algum tempo e podemos ver em vários momentos a forma como eles injetam um veneno em seu adversário. Um confronto não só de forças, mas principalmente estratégico. Depois de uma batalha difícil até de ver, parece que a centopeia leva a melhor e sai vencedora, usando principalmente seu tamanho para cobrir todo o corpo do escorpião, que agora não tem mais forças para resistir. É o fim do escorpião nessa batalha. Batalha entre 4 dragões de Komodo. Não dá para saber ainda se são mais parecidos com os crocodilos, com os lagartos, com os antigos dinossauros ou até mesmo com dragões. Fato é que os dragões de Komodo são mesmo animais aterrorizantes. Além de ferozes na aparência, eles também se irritam com facilidade quando o assunto é comida. Nesse vídeo, por exemplo, feito por uma TV americana, vemos primeiro um dos animais dessa espécie começando a se alimentar, preparando para engolir um animal inteiro. Porém, ao sentir o cheiro da comida, outros dragões de Komodo começam a se aproximar e uma batalha pela presa se inicia. Essa cena aconteceu na Ásia e se repete frequentemente por lá. Inclusive, chega um momento do vídeo em que 4 dragões de Komodo brigam pelo pedaço de carne. Uma batalha que vai longe e que nem pensaríamos em interferir. Escorpião versus escorpião. Cauda contra cauda, veneno contra veneno, espécie contra espécie, escorpião versus escorpião. Essa batalha também é uma das mais interessantes da lista, visto que retrata forças semelhantes e estratégias iguais atacando uma a outra. Nesse confronto, vemos uma dura batalha travada entre 2 escorpiões valentes e destemidos. Claro que o foco principal de ambos é acertar seu veneno no inimigo, e para isso, investidas no momento correto são necessárias. Em algum momento, um deles sai vencedor e termina o ataque ao escorpião inimigo, agora totalmente sem forças. Existem cerca de 1.260 espécies conhecidas desse animal, que reagem de forma diferente tanto à peçonha presente de colegas da mesma espécie, quanto a de espécies diferentes. Por isso podemos dizer que confrontos entre escorpiões é algo relativamente comum. Aves versus peixes. A cena de aves planando por perto da água é um momento bem comum de ser observado na natureza. Enquanto voam sobre as águas, abaixo de si, algumas espécies de aves observam atentamente o azul, que se estende por todos os lados, mas seu foco está sempre em pontos específicos, nos quais está sua refeição. Assim, de repente, esses pássaros dão uma investida de descida, alocando o bico próximo à água e capturando um peixe que pensava estar seguro. Algumas aves até mesmo mergulham em busca de seu alimento. No entanto, às vezes a natureza acaba por nos surpreender. Isso porque nem sempre as coisas tomam os rumos que estamos acostumados. E, nesse caso, por exemplo, são os peixes que devoram as aves. Essas imagens que vemos foram gravadas por câmeras durante um documentário e mostram o momento em que peixes da espécie xarel gigante capturam, a partir da superfície da água, um pássaro que ali descansava. O momento em que o peixe abocanha sua presa é incrível e retrata bem que os animais marinhos venceram essa batalha. Olhando por alguns ângulos, chega até a dar pena da ave, que é pega de surpresa. Aranha versus cobra. Um confronto improvável e que envolve 2 dos animais mais temidos em todo o mundo. Aranha versus cobra. Esse vídeo foi registrado na Austrália, onde encontram-se alguns dos animais mais temidos de todo o planeta. A cobra se vê presa pelas linhas da aranha e tenta ao máximo escapar, mas sem obter sucesso. A aranha então, com movimentos rápidos, avança até a cobra, onde consegue atingi-la com seu veneno, deixando o réptil, antes veloz, completamente parado.
Antes de continuarmos, eu queria saber de uma coisa. Você é aquele tipo de pessoa que assiste aquele anime emocionante, pega o papel e o lápis, começa a rascunhar, e o desenho não sai o que você esperava? Então saiba que você não é o único. Muitas pessoas já passaram por isso, inclusive eu. Agora fica a pergunta: você gostaria de desenhar os seus personagens de animes favoritos? Seja o Naruto, o Boruto ou até mesmo o Midoriya. Saiba que é possível e você não precisa ter o dom para desenhar. Aí na descrição está uma oportunidade para você conquistar a habilidade de desenhar em poucas semanas. Descubra o método que já ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprender a desenhar. Seja como Naruto e não desista desse sonho. Clique no primeiro link na descrição. Vespa versus rato. São animais completamente diferentes um do outro, pertencentes à família de classificação que em nenhum pouco se assemelham. Mas já ouviu aquele ditado que os opostos se atraem? Também é o que aconteceu aqui, mas a finalidade disso não foi algo muito romântico, como a frase indica. Esse vídeo, que ficou famoso nas últimas semanas pelas redes sociais, mostra uma batalha travada entre um rato comum e uma vespa. Porém, não é qualquer vespa, é aquela que está ficando bastante famosa e temida, principalmente por algumas regiões dos Estados Unidos. Podemos ver o porquê ela é tão temida, visto que em menos de 1 minuto ela deixa o ratinho completamente inconsciente, acabando com sua vida somente com algumas picadas. Lebre versus lebre. Você já viu uma batalha entre lebres na natureza? É um dos momentos mais legais de se ver e fofo ao mesmo tempo. É quase um confronto de boxe. Nesse vídeo aqui, vemos o momento da gravação de uma batalha entre um macho e uma fêmea da mesma espécie. E é impressionante a maneira como os pequenos tapas super rápidos atingem a face um do outro em diversos momentos, nos lembrando em muito a maneira como cangurus se enfrentam. Segundo dizem os especialistas, os socos, entre aspas, que atingem um ao outro, podem acontecer mais de 5 vezes por segundo, uma velocidade que cai bem com a forma em que as lebres se movem, sendo um dos mais velozes roedores do mundo animal. Você imaginava que uma batalha entre lebres fosse tão emocionante assim? Dá até mesmo para encaixar esses movimentos num filme de ação. Louva-a-Deus versus sanguessuga. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre, mas saibam que, apesar de talvez não parecer, as sanguessugas, que são bem semelhantes às lesmas, são animais bem complexos e selvagens. Para começar, elas podem viver até 27 anos, têm 2 corações e são hermafroditas. Além disso, as sanguessugas possuem 32 cérebros e dentes também. Geralmente, a espécie avança sutilmente, porém nesse caso aqui, ela foi colocada frente a frente com um louva-a-Deus, animal bem conhecido por seus movimentos que se assemelham bastante a golpes de Kung Fu. Nessa batalha gravada por câmera, os dois começam a avançar lentamente, mas sem muita confiança ainda. A sanguessuga é a primeira a analisar o alvo, mas o louva-a-Deus, em um movimento veloz, parece prever. Portanto, ao invés dos braços de artes marciais, o louva-a-Deus utiliza suas tesouras para cravar e não permitir que a sanguessuga fuja. No fim, ele se torna o campeão. Louva-a-Deus versus cobra. Continuando no mesmo bicho do tópico passado, muitos de nós até achamos o louva-a-Deus um animal elegante e fofo, não é? Mas a verdade é que o louva-a-Deus é um dos maiores carnívoros que existem e já foi responsável por confrontar animais de todo tipo mesmo, desde que tenha carne em sua estrutura. Pássaros, peixes, roedores, répteis, nada escapa de sua veloz garra, inclusive grandes cobras. Nessa batalha que vemos em vídeo, observamos que o louva-a-Deus encara qualquer um, mesmo que seja uma cobra peçonhenta. Apesar da cobra ser bem maior, o animal verde dá uma investida rápida em sua direção, tentando rapidamente retardar seus movimentos e não deixar a cobra escapar. Os dois bichos se envolvem numa disputada batalha, até que, de modo improvável para muitos, o louva-a-Deus se sagra campeão, deixando a cobra de uma forma difícil de presenciar. Águia versus galinha.
Somente pelo nome, acho que todos vocês já criaram na mente uma ideia própria de quem será a campeã nessa batalha, não é? É provável que você logo tenha pensado que o animal doméstico vá perder para o selvagem, ou seja, a águia seria a vencedora no duelo. Geralmente, a cena seria essa mesma, porém, nesse caso, entra em questão o instinto materno da galinha, que fará qualquer coisa para proteger seus filhotes. Então, quando a águia dá uma investida nos pintinhos, a galinha vai para cima dela, intervindo na vida de seus filhotes. Essa cena se repete várias vezes e a galinha não desiste. No fim, a águia, ao ver aquela tarefa difícil que tem ao enfrentar a ave doméstica, acaba desistindo. Acabamos de falar sobre uma mãe que protegeu seus filhotes. Se você gostou dessa história, aí na tela tá uma indicação sobre as melhores mães do mundo animal. Inclusive, essa elefanta passou 11 horas cavando sem parar e a razão deixará você sem palavras.